Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ir me organizando aqui. Boa noite a todo mundo. Boa noite aos meus irmãos da Casa e Amor São João Batista. Vamos aguardar nossos irmãos chegarem, entrarem na nossa live. Mais um domingo, graças a Deus, né? Sejam todos aí muito... Deixa eu botar um somzinho pra gente ouvindo. Todo mundo me ouvindo muito bem. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. E boa noite, pessoal aqui do Facebook. Estamos tanto no Instagram quanto no Facebook. E no YouTube também. Daqui a pouco a gente sobe a nossa live pro YouTube também. Boa noite, irmão. Hoje é um domingo, né? Um domingo diferente. Hoje é um domingo diferente. Hoje a gente está dando início ao que a gente chama da nossa Semana Santa, né? Hoje é domingo de quê? Alguém sabe? Vamos ver aí quem tá me ouvindo. O que a gente tem para dizer desse domingo? Boa noite. Oi, irmão, tudo bom? Tudo bom, irmã? Dona Elza, né? Isso? Boa noite. Aos pouquinhos aqui a gente vai começando a nossa live. Todo domingo, às 20 horas, a Casa e Amor São João Batista abre aqui a live para falar um pouquinho, para trocar informação, para a gente poder ter um momento de reflexão, um momento, né, de parar ali daquela correria, daquela loucura do dia a dia e ouvir um pouquinho a palavra de Deus, né? Refletir um pouco sobre o que a gente vem fazendo nessa vida, né? Vem tratando aí com essa questão da nossa espiritualidade. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou Viviane, sou professora, faço parte da Casa e Amor São João Batista. E aqui é uma oportunidade, né, que eu tenho para vir poder conversar com vocês. Me sinto honrada, prestigiada. E aos pouquinhos aí a gente vai falando e vai conversando aí um pouquinho. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite. Eu separei para vocês, meus irmãos, aqui, ó, eu tô olhando aqui pro lado, aqui é a minha colinha. Oi, tudo bom, Elaine? E aí eu tenho aqui algumas ideias para falar com vocês, para conversar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje. Boa noite, tudo bom? Saudade. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o Domingo de Ramos. Pois é, hoje é o nosso domingo que dá início ao que a gente chama de Semana Santa. E eu queria pegar essa história, que é uma história, né, espiritual, mas que também é uma história científica. Para quem não sabe, eu sou professora de história e a ciência confirma, né, que esse período histórico ocorreu e como foi toda essa questão aí da chegada, né, de Jesus aí à Terra e como ele foi tratado, né, não como um ser espiritual, mas como Jesus homem, né, foi tratado, as demandas que ele passou, né? Toda essa questão que ele teve durante esse período aí. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui, ó, com essa galera toda. Uma galera aí, ó, que tá pedindo aqui para compartilhar aqui no Instagram. Agora aqui, não, no Facebook, né? Isso. E aqui a galera do Instagram. Eu confesso que eu sei mexer mais aqui, gente, no Instagram do que no Facebook. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certinho aí pra gente poder... Já vai entregando aí a live, tá? Pra todo mundo. Avisa aí seus amigos que a gente tá aqui, ó, na live. Que a gente começou a falar sobre essa live de hoje pra gente refletir um pouquinho. Vai mandando pra todo mundo aí. Que hoje é dia da gente falar um pouquinho, né? E refletir um pouquinho da espiritualidade. Foi, galerinha aqui, ó, do Face? Ah, foi. Oi, boa noite, tia Selma, tudo bom? Boa noite a todo mundo aí. Então vamos devagarzinho
começando aí a nossa live. Como eu estava falando, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Domingo de Ramos. Vamos pegar essa história desse homem, né, que foi um homem que passou pela terra com toda a sua caridade, bondade, fé e trouxe pra gente inúmeras reflexões. E essas reflexões são lidas, relidas, pensadas até o dia de hoje, que é quando a gente fala de Jesus Cristo, né? Ele que está em todas os nossos pensamentos, né? Os nossos dia a dia. E Jesus com certeza seria ecumênico, né? Ele é de todos nós, ele não tem ali aquela coisa de religião específica. E aqui na nossa live a gente sempre respalda isso, né? A gente não fala para um tipo de religião, a gente fala para todas as pessoas que são espiritualizadas, né? Assim como Jesus nos ensinou, né? Vem a mim a todos, né? Faça a mim a todos. Então, Jesus fala sobre essa ideia da gente não ter ali uma coisa específica, não separar, e sim agregar valores. E uma dessas questões da gente agregar esses valores é a gente poder pensar um pouquinho sobre esse Domingo de Ramos, né? Que é uma história verídica, né? Que aconteceu historicamente falando, mas também é uma história espiritual. E aí eu queria que você parasse um pouquinho aí, que você tá fazendo, você que tá me ouvindo nesse momento, você que talvez precise dessa palavra, ou então você mandar para algum irmão que precisa dessa palavra, que é o Domingo de Ramos, ele vale uma reflexão bastante interessante até os dias de hoje. Porque pensa, para quem não sabe, né, para quem não conhece um pouco a história, inicia-se ali a caminhada, né, a entrada de Jesus em Jerusalém. Conta a história que Jesus num jumentinho, né, tava ali, e que ele passa por todo esse tormento, né? Jesus vai caminhando ali por Jerusalém, vai fazendo essa passagem, sabendo o que ele vai enfrentar. Então Jesus vai para a sua batalha sabendo o que Jesus iria passar. Então hoje, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre encarar a vida, encarar os problemas que nós temos, sabendo das dificuldades que nos cabe, que a gente tem no nosso dia a dia, mas lembrando de uma coisa que Jesus nos ensinou há muito tempo atrás. Porque quando Jesus passa em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, aquela multidão pegando ali, né, o ramo e balançando, por isso que é Domingo de Ramos, né, todo mundo festejando a entrada daquele homem, é a mesma multidão que dias depois vai ali crucificá-lo, vai condená-lo, né, vai criticá-lo. Mas Jesus tinha uma coisa de diferente, meus irmãos. Jesus tinha a fé. Era a única coisa que Jesus tinha naquele momento. Era a fé que ele carregava com ele. Então hoje a gente podia parar um pouquinho e pensar nisso, né? Aprender com as palavras que Jesus nos deixou, né? Jesus entra em Jerusalém daquela maneira, aclamado, mas sai ali, né? Literalmente condenado, crucificado, né? Depois vem a questão da ressuscitação, mas Jesus foi condenado pela mesma multidão. Mas Jesus estava disposto, Jesus vai e enfrenta isso, porque Jesus tinha quem ao lado dele? Quem estava ali do lado de Jesus, a quem Jesus entregou aquele momento, a quem Jesus confiou aquela palavra? A Deus. A Deus. Então por isso eu venho aqui falar com você, meu irmão, hoje, nesse domingo, que vai iniciar a nossa Semana Santa aí, né? O domingo da Semana Santa chegando, aí a Sexta-feira Santa chegando. E por que não a gente aprender com a história de Jesus? Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Talvez você saiba dos problemas que vão vir, dos seus tormentos que estão no seu caminho. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem um Deus que te acolhe, um Deus que te acompanha, um Deus que faz essa caminhada ser mais segura. Você não está sozinho. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um Deus grande ao seu lado. Faça como Jesus, entregue esse tormento a Ele. Entregue esse problema que você tem a Ele. Entregue essa angústia, essa dificuldade que você carrega aí, esses planos incríveis que você tem. Entrega na mão de Deus. Faça como Jesus fez. Jesus confiou, mesmo sabendo dos problemas que ele teria. Ele simplesmente entregou,
confiou e assim ele conseguiu caminhar de cabeça erguida, com fé e acreditando na vitória, acreditando em dias que viriam melhor. Então, meus irmãos, hoje, quando eu falo para você, uso essa história, né, de Jesus para a gente poder refletir, uso o Domingo de Ramos, né, para a gente refletir sobre essa questão das dificuldades. Eu queria muito que vocês entendessem essa questão de confiar em Deus, confiar na sua espiritualidade, confiar no divino, naquilo que tem ali. Olha para você hoje, para e pensa. Quantas dificuldades você já enfrentou na tua vida? Quantas coisas aconteceu na sua vida que provavelmente você falou, não, daqui eu não consigo. E olha como você superou. Olha como você está bem hoje. Então, com certeza, essa próxima dificuldade que virá, ou essa dificuldade que você está tendo agora, vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Porque basta você entregar na mão de Deus. Nas últimas lives que eu estive aqui presente, eu sempre falei sobre uma questão que se chama ter a intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente deposita os nossos planos na mão de Deus, quando a gente começa a entender que há alguém a nos guardar, há alguém a nos levantar e há alguém que está ao nosso lado o tempo todo, a batalha até existe, mas ela não é impossível. Você sabe que você tem um apoio, você sabe que tem alguém que é maior do que tudo isso e você tem a certeza de que vai passar. Você tem a certeza de que as coisas passarão e que você vai aprender com tudo isso, que você vai se tornar cada vez mais forte e que você vai se tornar cada vez ali mais íntimo de Deus. É sobre a intimidade que devemos ter ao lado de Cristo. É sobre a intimidade que devemos ter com a nossa espiritualidade. Né? Porque problemas todos nós temos, né? Anseios, dúvidas, mas é bom a gente sempre guardar essa questãozinha aí da fé, da confiança em Deus, dos momentos que a gente vai ter ao lado dele. Então vamos lá, hoje, essa reflexão do Domingo de Ramos, para a gente tentar entender a nossa ressuscitação, né? A nossa volta ali, né? Assim como Cristo, né? Que foi ali crucificado, né? Poderia ter sido considerado derrotado, mas não foi derrotado, porque ele sabia que os planos dele eram maior, porque ele tinha um pai que lhe acolhia, que lhe acalmava e lhe daria essa vitória. Então, meus irmãos, hoje confiem na palavra de Deus. Entregue seus planos a ele e olha, definitivamente muita coisa na sua vida vai se tornar mais agradável, mais fácil de você enfrentar. As batalhas da nossa vida, do nosso dia a dia, elas são superadas e elas são, vamos dizer, extinguidas mesmo, porque a gente consegue crer no poder que a palavra de Deus tem sobre nós. Então é muito importante que a gente não esqueça o quanto Cristo passou ali, na sua humildade, né? Ele passa ali humildemente, né? Ele passa por todos, ele não se sente melhor nem pior do que ninguém. Ele carrega a sua própria cruz, lembre disso. Isso é muito importante pra gente, meus irmãos. Quando nós humanos entendemos, né, que cada um de nós tem a sua própria história, tem a sua própria cruz, tem os seus próprios problemas, a gente para de dar importância ali, ó, à vida alheia, os problemas do outro, e a gente foca no nosso. A gente foca na nossa vida, a gente foca nos nossos problemas, e aí fica mais fácil resolver, porque a gente não tá perdendo tempo com outras coisas que não cabe. Não é a nossa cruz, né? A gente tem que aprender a carregar o nosso próprio problema. Porque esses problemas que nós temos, meus irmãos, muitas das vezes, ele vem dos nossos próprios pensamentos. Né? O doutor fala com a gente lá no centro, né? Toda segunda e terça, no nosso doutor espiritual. Sempre quando o doutor dá uma palavra, ele sempre fala, né? A maioria dos problemas que temos fomos nós que caçamos para ter. Né? Seja aquela conta, aquela dívida que a gente fica, meu Deus, como eu vou pagar? Mas fui eu que fiz a dívida. Seja como a gente às vezes pensa, como é que eu vou educar meu filho, criar meu filho? Mas fui eu que pedi esse filho.
Ai, tem que consertar o carro, um problema, o carro quebrou. Mas eu tenho um carro porque eu quis, porque eu trabalhei, porque eu busquei, né? Então a gente tem que também sempre pensar nessa possibilidade de estamos reclamando, estamos questionando aquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que a gente no passado implorava para ter. E hoje a gente reclama por ter esse problema, né? Isso aí, muito bem. Tô lendo aqui, ó, tia Selma tá falando, a gente pode até ajudar o nosso irmão, mas cada um com a sua cruz, cada um com a sua história de vida. E a sua história, meu irmão, é única, é bonita, porque você é filho de Deus, né? Nós somos todos irmãos, a sua história é sua. Então faça o seu protagonismo. O que você tá fazendo para no final ser um final feliz? Como as histórias que a gente diz, né? Como as histórias que a gente aprendeu. Toda história tem sim um final feliz. Mesmo na dor, lembre-se sempre, Deus é bom. Eu tenho uma frase que eu uso comigo sempre. Deus é bom o tempo todo, na alegria e na dor. É que às vezes a gente passa por momentos que tá tão turbulento o mar, né? Que a gente não consegue ver a beleza do oceano, a beleza da praia, né? A onda vai batendo, batendo e a gente não respira para ver esse mar. Mas Deus é bom o tempo todo. Até na alegria e na dor, na tristeza, na doença, na saúde. Deus tem um plano para sua vida com certeza, meu irmão. E esse plano é incrível, esse plano é espetacular, é com saúde, é com paz, com harmonia, porque Deus te quer bem. Deus te quer lhe ver feliz. Deus tem um propósito para a sua vida. Oi, Jô, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. E aí a gente vai falando sobre essa questão relacionada a entregar a Deus, a ter um propósito na nossa vida, a fazer as coisas que a gente está disposta a fazer. E uma coisa muito importante que Deus fala conosco, né? A gente tem que aprender a ouvir. Que a gente às vezes reclama tanto, fala tanto, que às vezes a gente não ouve as palavras de Deus. E aí aquela coisa que parece chata ali o tempo todo, que parece não resolver, que parece que não tem jeito, Deus até já falou com você. Deus até já mostrou isso pra você. Mas você tá disposto a ouvir? Você escuta o que Ele tem falado com você? Essa calmaria, né? Porque, por exemplo, de novo eu volto lá na história de Domingo de Ramos, né? Jesus sabia o que Ele ia passar, o que Ele ia enfrentar, porque Ele ouviu a palavra de Deus. E mesmo sabendo da dor, e mesmo sabendo que não era uma história tão feliz assim, tão alegre assim a se passar, ele confia, né? A confiança é aquilo quando a gente nem sabe o que vai acontecer. Isso é fé, né? Quando a gente fala, eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu tenho fé que isso vai melhorar, que isso vai me curar, que isso vai trazer bons ventos. E essa fé, ela depende exclusivamente de nós, do que cada irmão tem para oferecer, do que cada irmão tem para colocar. Todos nós temos um passado, seja você novo, seja você velho, seja você mais ou menos. Você nasceu, você já tem um passado. E aí esse passado, ele depende das suas possibilidades do futuro. Ou não. Mas como a gente vai pegar esse passado e transformar num presente bom? A gente vai ficar reclamando o tempo todo daquilo que não tem que se fazer? Ou a gente vai tentar modificar para que a gente tenha um futuro mais agradável? Né? Vocês já ouviram aquela frase, o futuro a Deus pertence? A Ele pertence sim, todos os nossos planos. Mas cabe a nós também plantarmos agora para a gente colher lá na frente. Cabe a nós também fazermos nesse momento uma ideia mais tranquila para o futuro, né? Para que Ele traga ali uma prosperidade. Então a gente planta hoje coisas boas para a gente colher no futuro coisas boas. Se a gente não plantar essas coisas boas, a gente não tem esse retorno, meus irmãos. Oi, Marialice, boa noite. Boa noite. Então, a gente inicia aí falando mais ou menos sobre isso. Isso eu inicio, ó, já tem 20 minutos falando, eu falo a beça. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso, tá? Pra vocês entenderem essa questão da confiança, né? Eu sempre fico assim, gente, vocês que já estão acostumados aqui comigo no domingo, eu vou perguntando, né? Igual a professora, e aí, já entenderam essa parte? Vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte que eu queria falar para vocês é sobre acolher Cristo em nosso coração,
né? Eu separei aqui um pedaço que fala assim, ó. Cristo, né? Quando Jesus precisa entrar em Jerusalém, ele vai entrar com coração e atitude. A simbologia do ramo, para quem não sabe, do raminho lá do Domingo dos Ramos, é harmonia, humildade e fé. E aí ele fala, conectar isso no nosso dia a dia. Você vai para a sua vida, você vai para o seu dia a dia com acolhimento? Você se sente acolhido no que você está fazendo no seu dia a dia? Oi, Rê, tudo bom, amiga? Agora que eu te vi. Você tá no seu dia a dia se acolhendo, trazendo esse acolhimento para você? Como é que você começa o seu dia, meu irmão? Você já começa reclamando, já jogando a espiritualidade lá para baixo, a energia lá embaixo, ou você começa se acolhendo, trazendo esse acolhimento para você? Acordando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia que lhe vem, pelos novos projetos que vão surgir, as oportunidades que vão surgir na tua vida. Muita gente daria, né, tudo para estar acordando, para estar tomando um bom café, para estar saindo de uma cama quentinha como a sua, para ter uma família tão boa quanto a sua. Eu tenho certeza que na tua vida você tem alguma coisa boa para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que na sua vida você tem algo aí muito importante que você recebeu de presente de Deus. Eu tenho certeza que você sabe o quanto Deus te ama, o quanto você é um filho amado por Deus. Assim como Jesus foi, mesmo passando por todo aquele tormento, mesmo passando por todos os problemas, Jesus nunca duvidou do amor que o seu Pai tinha com ele. E Jesus aceitou, de corpo, de coração, Jesus aceita o seu papel. E quando Jesus começa a aceitar o seu papel, ele caminha mais tranquilo. Quantas vezes nós não questionamos o que a gente está fazendo? Se o que a gente está fazendo é o correto? Se o que nós estamos nos propondo a fazer, será que é isso mesmo que a espiritualidade quer de mim? Será que é isso mesmo que eu estou fazendo corretamente? E a gente vai se questionando e passando por tudo isso. Deixa eu ver o que a Rê botou aqui. Como ó, a Rê tá falando aqui com a gente, ó. Começa agradecendo por mais um dia. Ah, aprendeu com a mamãe dela, gente. A mamãe dela tá aqui comigo no Facebook. E ela tá aqui comigo no Instagram. Vou pegar o celular. Isso aí, Rê. Porque vai desanimando, né? Vale lembrar, meus irmãos, que muita coisa que a gente vê nas redes, jornais, revistas, influencia sim o nosso dia a dia. Então, a Renata tá falando aqui pra gente, eu evito pegar o celular, pois me faz mal. Realmente, a gente tem que escolher aquilo que nos traz bem. Então, por exemplo, eu não vejo jornal de manhã, Deus me livre, que é só tragédia, então eu evito. Se você às vezes precisa, porque vai pegar um trânsito, vai pegar uma estrada, vai não sei o quê, tenta focar nessa parte, sabe? Tenta se guiar, sabe? Vigia os seus pensamentos. O pensamento tem que ser vigiado para ser acolhido. Aquilo que a gente vai colocando aqui na nossa cabecinha, ela vai refletindo no nosso corpo, no nosso dia a dia. Então, se eu ficar na frente da televisão só vendo coisa ruim, eu vou olhar e falar, meu Deus, mas só tem coisa ruim. Então, faz bem a gente se conectar. A primeira coisa que eu faço quando acordo é agradecer por mais um dia. Peço a Deus muita proteção, porque a gente sai de manhã, minha família toda sai de manhã, né? Eu e meu esposo para trabalhar, meus filhos para a escola. Então eu peço proteção para que a gente retorne da mesma maneira que a gente saiu da nossa casa, né? Com saúde, sabedoria. Então isso é muito bom, né? Oi, boa noite, tudo bom, Kátia? Então, essa questão de agradecer, gente, quem agradece, colhe. Agradece de coração por essas bênçãos. Maria Alice está dizendo aqui também, ó, que sempre agradece, né, pedindo proteção aos filhos. E, lá, a mãe, ó, nem li dela e falei igualzinho, ó. A mãe pede pelos filhos, né, a ida e a volta, né, do trabalho. Ó, tia Selma também, né, quando estamos, né. É isso, por exemplo, sobre aqui, ó, tia Selma fala sobre a nossa cama. Às vezes a gente nem lembra, né, que tem que agradecer pela cama que a gente tem. Porque pra gente é tão comum, é tão do dia a dia, acaba a gente achando que todo mundo tem a cama. E não, muita gente daria tudo pra ter aquela sua caminha quentinha, aquele seu café quentinho. Então a gente vai indo, né? Oi, Rosa, boa noite, tudo bem?
Então a gente tem que sempre pensar nessa característica, meus irmãos, de sempre agradecer e sempre carregar conosco a humildade que Cristo carregou também ao entrar e enfrentar o seu problema. Né? Quando a gente fala que Cristo entra em Jerusalém e vai enfrentar um problema, pense como ele. Olhe para o seu problema, enfrente ele com humildade, com fé, com esperança de que as coisas vão ocorrer de uma maneira melhor, de uma maneira mais positiva, de que a gente vai passar por esse tormento, que as coisas boas vão acontecer. Então a gente precisa sempre se preocupar com essa ideia do que a gente está colocando aqui, ó, na nossa mente, do que a gente está ouvindo, do que a gente está absorvendo. Não é nem só uma questão espiritual, né? A ciência também fala sobre essa questão neurológica, daquilo que a gente vai absorvendo. O homem, ele é um ser psíquico, mas ele também é um ser biológico, ele também é um ser social. Então é um psíquico biosocial. Biológico, o corpo, aquilo que a gente sente. Minha amiga Renata tá aqui, ó, de biologia para falar sobre isso. Mas o social, o meio que a gente está inserido, e o psíquico é aqui, ó, a cabecinha, tá? Por isso que a gente tem hoje em dia essas grandes doenças como depressão, como ansiedade, que são doenças vinculadas ao bio, né, o biológico, que você sente ali no corpo, é físico, mas também tá tudo aqui, ó, no nosso psíquico, no nosso emocional. Então a gente precisa cuidar da nossa cabecinha, dos pensamentos que são atribuídos, das coisas que a gente está colocando ali dentro dela, né? Ela é a nossa casinha, ela é a nossa casa. Você já pensou? Você aí tem a sua casinha, entrar na sua casa e ela tá toda suja, toda bagunçada, né? Sujeira pra tudo que é lado. Não é confuso? Não fica ruim? Então por que a sua cabecinha aqui, ó, a sua casa, que é o seu corpo, você vai deixar adoecer? Vamos cuidar dele. Vamos botar pensamento positivo, vamos colocar fé, vamos pedir rede de apoio, vamos conversar com as pessoas, vamos ouvir a palavra de Deus. Esse mundo corrido que a gente tem, que a gente faz tudo. E a nossa fé? A gente está cuidando dela? A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para isso, para aquilo, para... E para a fé? E para o nosso espiritual? Para o nosso acolhimento, para o nosso abraço ao Cristo, para o nosso contato, para a nossa intimidade com Deus. O que a gente está fazendo? Será que a gente está se resguardando do jeito que a gente deveria? Aqui, ó, Renata, ó, com certeza, só pensamentos ruins disparam ali, ó. Ó, tá vendo? Eu falei que é a minha professora favorita de biologia, ó. Neurotransmissores que acabam fazendo mal, tá vendo? Vigiar em eterna busca do equilíbrio, né? A própria palavra de Deus fala isso, né? Vigiar e orar, e a gente precisa estar sempre ali vigiando, porque a gente cai, meus irmãos, né? Não é todo dia que a gente está com essa espiritualidade, com essa fé toda. A gente às vezes cansa mesmo da vida, a gente toma ali alguns sulavancos da nossa vida, a gente passa por momentos, mas se tem uma coisa que eu já aprendi na vida, queridos, é que esse mar não bate o tempo todo. Ele deixa a gente às vezes boiar, ele deixa a gente às vezes apreciar a beleza da natureza, ouvir o barulho do mar, sentir aquela energia. Basta a gente confiar e esperar no tempo certo, porque Deus faz tudo nos planos dele certinho. Basta a gente estar ali em conexão com ele para entender esse processo, né? Isso aí, irmã, mente sã, corpo sã, né? Cuidando dos dois o tempo inteiro. Né? Nesse mundo que a gente vive aí tão tudo virtual, tudo tão exposto, às vezes a gente cuida tanto do corpo, né? E esquece de cuidar do nosso interno, do que tá aqui dentro, do que realmente importa, porque se a gente não cuidar disso aqui, se você, meu irmão, não cuidar dessa casinha, quem vai cuidar? Quem vai cuidar da sua casa, que é esse corpo que precisa de afeto, que precisa de acolhimento? A gente precisa aprender a passar por toda essa questão, mas sempre confiando, sempre lendo palavras positivas, buscando pensamentos positivos, momentos de reflexão. É sempre muito bom a gente estar nesse momento aí plantando essa espiritualidade. Outra coisa que eu separei aqui pra vocês, senão eu vou falando, vou deixando. Ó, eu separei também pra gente falar sobre a importância da confiança em Deus, que é isso que eu falei, e aplicar isso, gente, na nossa luta diária.
Muitas vezes a cruz que a gente carrega é muito pesada, muito pesada. Cada um tem uma cruz aí para carregar e algumas realmente são pesadas. Eu falo, quando as pessoas perguntam pra mim, eu falo assim, gente, eu sou pequenininha, eu sou baixinha, então você imagina carregar a cruz. É pesado, é bastante, mas eu vou caminhando ali, ó, carregando, confiando e pensando, se eu tô viva, se Deus me permite estar viva, porque tudo que acontece aqui é permissão dele, ele tem um propósito pra mim, ele tem um plano pra mim. E se ele é meu pai, né? Se Deus é o meu pai, se eu sou a filha amada e querida dele, alguma coisa de bom a gente tem que fazer, sabe? Sabe aquela, quando a gente fala de honrar pai e mãe, né? Tá lá no evangelho, tá lá na Bíblia, honrar pai e mãe. O que você tá fazendo para honrar o seu pai celestial? O que você tá fazendo que daria assim, nossa, acho que meu pai ficaria, né, orgulhoso de mim nesse momento? Eu sempre fiz coisas, eu faço até hoje, coisas que eu penso assim, meu pai ia amar isso. Meu pai ia ficar glorificado com isso. Porque isso faz bem pro nosso, né, no nosso espiritual. E isso ajuda, uma metodologia que ajuda a gente a encarar todas essas dificuldades. Então, por exemplo, você faz a caridade, mas a caridade mesmo, aquela ali no, né, no íntimo e pessoal com Deus. Você tira um momento para conversar com Deus? Você fala com seu pai, né? Porque é igual aquele filho desgarrado. Cadê o pai? Tá bem, tá lá vivendo a vida dele. Não é, né? Você tem que estar lá em conexão com seu pai. Você tem que saber como ele tá, ele tem que saber como você tá. Encara isso como uma ideia mesmo diária, sabe? Não uma coisa fantasiosa, é uma coisa do nosso dia a dia mesmo. Então, você conversa, você busca falar pra ele os seus problemas. Porque às vezes tem filho que fala assim, ai, meu pai já tem tanto problema, eu vou levar mais um problema pro meu pai? Como é que eu vou levar esse problema pro meu pai? Mas Deus é perfeito e Ele ama todos os filhos. Ele quer ouvir o seu problema sim, Ele quer ouvir a sua angústia sim, entrega pra Ele. Só Ele resolve. Se Ele não resolver, querido, mais ninguém resolve. Coloca no colo dele. Isso aí, isso mesmo, Rosa, cuidar um pouco de nós. Mulherada, então, aqui, ó, as mães que cuidam de todo mundo e às vezes esquecem de cuidar delas mesmas, né? Acolhem todo mundo, mas esquecem de se acolher, né? Cuidam da casa, dos filhos, do marido, de toda a estrutura, do trabalho, mas esquece. A gente tem que aprender, meus irmãos, a gostar de nós. Quando a gente tem o evangelho e ele fala amai o próximo como a si mesmo, Deus já falava sobre autoconfiança aí, ó. Deus já falava sobre essa ideia do amor próprio, né? Que tá tão na moda hoje, mas Jesus já falou isso, ó, lá atrás. Porque como que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar nem a mim mesma? Como eu vou acolher o próximo? Como eu vou aceitar que o próximo erra, que o próximo cai, que o próximo tá bom, ruim, se eu não consigo esse entendimento para minha própria vida? Pro meu próprio dia a dia. Eu não consigo me acolher. Como é que eu vou acolher o outro? A gente precisa ser amigo de nós mesmos. A gente precisa nos amar antes de amar ao próximo. Quando a gente aprende toda essa estrutura, toda essa questão de amor próprio, acolhimento, as coisas começam a ficar muito mais fácil, tá? Os problemas vão existir, meu irmão, mas você vai superar ele. Você vai passar por ele muito mais fácil do que você imagina. Então, tenha fé, tenha o acolhimento em Cristo, faça como Jesus fez ao passar por Jerusalém, confia no teu Pai, porque o teu Pai tem promessas gigantescas para a tua vida. Cuida dos seus pensamentos, vigia, vê o que você tá mandando, o que você não tá mandando para ele. Eu sei que você não faz isso todo dia, mas você fazer isso uma vez ou outra. Por exemplo, todos vocês que estão aqui comigo, a galera do Instagram e a galera aqui do Facebook, é isso, a gente tá fazendo isso agora. A gente tá reservando uma partezinha do nosso domingo ali, todo mundo que já tá ali deitado, já dentro de casa, esperando a próxima semana que vem. Todo mundo já tá ali, ó, acolhida. Nessa semana que é uma semana incrível desse homem incrível que foi Jesus, que passou pela terra, desse ser divino, né, que
nos ensinou tanto e nos ensina até hoje. E uma pena que muitos de nós a gente ainda não aprendeu, né? Jesus que falou sobre caridade, Jesus que falou sobre fé, Jesus que falou que somos todos iguais. E todos. Alguns ainda, enfim, alguns irmãos ainda não conseguiram entender que essa igualdade existe entre nós, que Jesus nos ama da mesma maneira, do jeitinho que nós somos, com todos os nossos problemas, os nossos defeitos, né? E Ele tá lá, sempre disposto, sem nenhum tipo de julgamento, pronto para te acolher, pronto para escutar o que você às vezes acha que é bobeira, e aí não fala, e aí fica ali, ó, só remoendo aqui por dentro, pronto para aceitar você do jeitinho que Ele fez você, porque Ele te ama infinitamente, e Ele tem planos incríveis, sim. Não esqueça, meus irmãos, vocês não estão só, tá? Procure sempre um lugar de apoio para você, procure um lugar que você possa sentir essa conexão com Deus, seja na sua casa, seja ali em outro lugar, né? Um lugar que você busca, uma casa espiritual, seja na sua leitura do dia a dia, seja na música que você escuta, que fala a palavra de Deus, seja na sua oração, né? Naquele momento que você para, vai orar, vai rezar, vai falar com Deus, mas sempre coloque Ele ali, ó, como protagonista da tua vida. Teu pai, teu melhor amigo. Deus é seu melhor amigo. Ele te ama do jeitinho que você é. E eu tenho certeza que você vai conseguir parar, superar, renovar e vai ressuscitar como Cristo ressuscitou. E aí, meus irmãos, quando Jesus ressuscita, né? Quando vem ali toda a ideia da ressuscitação, Ele é um novo ser. Passou por toda aquela dor, todo aquele tormento, mas Ele se transformou em quem Ele era. E é isso que eu queria deixar no final, essa conclusão para você. Tá vendo todas as suas dores? Tudo que você já passou? Todos os tormentos que você já teve? Olha onde você tá hoje. Olha as coisas incríveis que você já fez. Olha quantas pessoas você já ajudou. Quantos irmãos você já tocou com a sua caridade, com o seu amor, com a sua fé. De coisas simples do dia a dia a coisas gigantescas. Antes de começar aqui a live, eu peguei o meu livrinho ali que eu adoro, li, que inclusive foi minha amiga Renata que me deu, tá até aqui do lado. Eu sempre falo dele, gente. Tem aí um livrinho, alguma coisa que vocês gostam, mas eu amo esse livrinho aqui, que é um livro de pequenos, né, mensagens de fé, de amor, de vida. E eu falei, Senhor, vou começar mais uma live, que o Senhor tome a frente, que a espiritualidade possa me usar, para que saia, nem que seja meia palavrinha, 10 minutos, a gente faz aqui às vezes 40, 50 minutos de live, para algum irmão, que toque o coração de algum irmão. Depois vocês mandem para outras pessoas, vocês acham que essa mensagem é para alguém que precisa ouvir, envia para ela, conversa, fala que a gente está sempre aqui, que tem um lugar que ela pode, né, ouvir a palavra de Deus, porque é isso, né? A gente fala sobre a espiritualidade, mas a gente fala também sobre a vida. A gente às vezes fica pensando que o melhor ainda está por vir, que coisas incríveis ainda vão acontecer, mas o melhor é hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Esse momento agora é o melhor momento da sua vida. Sabe, a gente precisa aprender a também não só planejar, mas viver o presente, porque o presente é o melhor. Olha o nome, ele já diz, não é à toa, é o melhor presente que a gente podia ganhar da vida. É o hoje, é estar vivo hoje, é estar respirando hoje, é estar com saúde hoje. A gente não sabe amanhã, a gente não sabe daqui a pouco, a gente não sabe nada, mas a gente só confia. E a fé, a confiança que temos, faz a gente ter noites tranquilas. Porque aquele que crê e aquele que aguarda na fé alcança as vitórias e os propósitos de Deus. É esse mesmo, Vida Feliz de Divaldo Franco. Adoro ele, fica sempre do lado aqui do meu computador. Então, assim, esse é o meu momento. Eu pego ali, dou uma lida, 5 minutos, 10 minutos, eu falo, Senhor, é isso, tá ótimo, vambora. Mais um dia, mais um momento.
E muitas vezes a gente faz coisas que a gente não queria, né, no início, mas a gente começa, quando começa, a gente e vê. Várias vezes, gente, eu venho aqui e falo assim, meu Deus, o que eu vou falar? Não tenho o que falar, não sei o que eu vou falar. E aí, quando eu vejo, eu tô falando 50 minutos. Oi, mãe Luísa, boa noite, benção. Isso aí, a gente não sabe o que vem amanhã. A gente não sabe nada. Então, assim, vamos viver hoje, meus irmãos. Vamos aproveitar o hoje. Vamos entregar o hoje na mão de Deus. E agradecer por todas as oportunidades e felicidades que Deus nos proporcionou. E se Ele te deu essa luta, respira. Respira que tu aguenta. Vamos lá, respira. Olha pra Ele, olha pra esse problema. Olha pra essa coisa que tá te angustiando, que tá te incomodando. Se você não tá conseguindo resolver sozinho, procura ajuda. Se você não tá conseguindo estornar isso de alguma maneira, entrega na mão de Deus. Fala pra Deus conhecer teu coração. Fala pra Deus libertar, te tirar essa dor, essa angústia, que as coisas vão acontecer na sua vida, tá? Então, pra gente já ir caminhando aí pro nosso final da nossa live, que essa semana que se inicia, que é uma semana lindíssima, uma semana santa, uma semana abençoada, que Jesus possa entrar na sua vida, na vida da sua família, que Jesus possa fazer parte do seu lar, que Jesus possa fazer parte diariamente de quem você é. Que Jesus seja o seu companheiro, que a espiritualidade seja o seu guia. Feliz aqueles que têm fé, feliz aqueles que sabem lidar com essa fé. Abençoados sejam aqueles que amam a Deus e falam sobre Ele. Fale sobre Deus, fale sobre como Jesus é bom, fale como a espiritualidade é boa. Eu fico pensando nas pessoas que não têm isso, eu fico, meu Deus, como elas têm que conhecer a Deus, têm que conhecer a espiritualidade. Que seja uma semana de muita fé, que a sua casa seja abençoada, que você tenha aí no domingo, né, a reunião da família, todo mundo junto, os seus amigos, as pessoas que você ama, estejam bem. E aí, eu separei um textinho e eu vou ler esse texto para vocês, que é uma mensagem de autoconfiança, uma mensagem de amor e de fé para o início da nossa semana. Então, escuta essa mensagem, que talvez ela possa ser para você, talvez ela possa ser para alguém que você ame, que está precisando. Eu não conheço suas dores, eu não conheço seus problemas, mas eu tenho certeza que Deus conhece e que Deus pode resolver. Eu tenho certeza que a espiritualidade pode te ajudar, pode te acolher. Que Nossa Senhora possa te cobrir com aquele manto, aquele calor de mãe e dizer para você que vai ficar tudo bem. Que vai ser uma semana incrível, uma semana muito abençoada, tá? Então, olha essa mensagem que bonitinha. Acredite na força que Deus plantou em você. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de recomeço, de renovar e de coragem. Lembre-se que você superou muito e já enfrentou dores que pareciam impossíveis. E aqui você está, forte, saudável. Não duvide da sua capacidade. A luz divina te acompanha, mesmo nos dias nublados. Caminhe com confiança, mesmo que sejam passos pequenos. Caminhe. O importante é não parar. Você é capaz muito mais do que imagina. Que a sua semana seja guiada pela fé, sustentada pela esperança, iluminada pelo amor de Deus. E com carinho e luz, a sua semana seja uma jornada abençoada. Que Deus esteja na casa de vocês, que Deus esteja com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui no Facebook, obrigada a todo mundo que ficou aqui no Instagram. Né? O que eu venho passar para vocês é um pouquinho do que Cristo, do que a espiritualidade me toca, né? Quando eu vejo alguma palavra, algum pensamento positivo, eu tento usar aqui para que seja tão bom quanto é para mim, quanto é para vocês. Então, que Deus abençoe, que seja uma semana de paz, amor, né? Ele morreu por nós, por mim, por você, mas Ele ressuscitou. E é por isso que Deus é bom o tempo todo. Então, às vezes a gente cai, às vezes a gente, né? Parece até que morreu mesmo, é tão difícil, mas a gente volta, a gente renasce. Porque Cristo vive em nós.
Cristo está entre nós. Então, muito amor, muita saúde, Deus abençoe todos vocês. Feliz Páscoa para todo mundo, né? Que eu tava, né? Domingo que vem eu não vou estar aqui com vocês, né? Vai ser outra pessoa fazendo a live, então já deixo meu Feliz Páscoa antecipado. Que o amor de Cristo, que a bondade dele, que a humildade dele faça parte do seu dia a dia, da sua luta diária. Confia, vai dar tudo certo, né? No final a gente vai ser sempre feliz. Beijo, boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Beijo a todo mundo que me acompanhou aqui. Um beijão a todo mundo. Um beijo do Instagram, no Facebook. Beijão, gente. Obrigada a todo mundo aí que me ouviu, tá? Fiquem com Deus.